Então eu vou fazer aqui um replay sobre algum dia. Vou fazer aqui o sorteio. 12 meses, pode ser 2021 também. Mês 6, no dia 28/6. Estende a 28/6. Parece que sim, tá carregando aqui. Carregando. Ah, sim, não vou. Vamos pegar o próximo dia depois do 28/6. É, tem aqui. Vou pegar dia 29. Vamos ver. É, não vai dar, vai ter que ser desse ano aí. Vamos pegar aí. É, vai ter que ser um mês que eu não lembro, então até o mês 5 aí pelo menos. Mês 5, mês 2, fevereiro, pegar um dia, que até, não lembro até que dia que é. Dia 7/2, 2020. Janeiro, fevereiro. Esse aqui tem. Requisitar. Vamos ver se ele vai voltar. Agora tá carregando mais rápido. Talvez agora vai. Só para fazer um replay para comentar alguns conceitos aí, uma leitura do barra a barra, do que for acontecendo, para ir praticando, né? Agora acho que deu. Vou tentar executar aqui. Carregando ainda. Vou olhar aqui os 60 minutos. O 60 está aqui nessa região um pouco complexa. Rompeu aqui abaixo. Deve ter vindo aqui fechar esse gap. Aí voltou. Tá agora alto aqui nessa região. Então uma região bem complexa aqui. Alto nessa última região aqui. Mas na região toda tá no meio dessa região complexa. Então uma região bem mais complicada para swings principalmente. 15 minutos como tá. Que é 15 minutos interessante. Tentativa aqui de reverter aqui o mercado. Rompeu fundos e acelerou bem para cima. Então isso aqui poderia levar pelo menos a duas pernas esse impulso. Esse primeiro, né? Então foi mais uma segunda e foi mais uma terceira ainda. Então eu vou alto aqui para essa região. Isso aqui tende a deixar o preço tão complexo quanto ele era antes. Obviamente isso não é regra, né? Mas é uma expectativa. Então, se for para operar aqui é legal tentar operar comprado aqui o mais baixo possível nessa região ou aqui mesmo. E aí vendido pode ser aqui ou aqui acima, né? É uma região. Inclusive isso aqui provavelmente pegou um movimento projetado. Praticamente. É uma região, né? Mas chegou muito próximo do movimento projetado quando rompeu abaixo.
Aí pode romper acima agora e fazer a mesma coisa, que aí esse movimento projetado para cima provavelmente daria aqui nessas regiões. Imaginei que tem um gap aqui, que a gente tá vendo aqui o 15 minutos, né? Vou voltar aqui o 5. Então o 5 vai alto aqui nessa região mesmo, fica bem claro. Aí já vai sentindo. Eu acho que deve ser a barra 1. Então abriu aqui o mercado e já vem caindo com uma barra bem forte. Deixa eu ver que tamanho que tem essa barra. 360 pontos. Salta todo tem 1000. Aqui tem mais 1000. Deixa eu ver a velocidade. 3 vezes. Vou colocar em 4 vezes. Pelo menos. Para ver o que o mercado vai mostrar. Então, por enquanto, aí tranquilo. Isso aqui, vender isso aqui provavelmente é ruim. Então, não me parece o contexto interessante. Então, quem fizer o posto talvez consiga algum scalp. Mas aí tem que saber, tem que aceitar e gerenciar. Então, com a mão menor escalar. Não faz sentido para quem está ainda iniciante. Que talvez você tenha que se posicionar aqui e só estopar aqui para baixo. Então eu teria que comprar até essas regiões aqui se fizer sentido. Então, a maioria das vezes, principalmente para quem está começando, é melhor esperar. Esperar trades melhores, né? Aqui é um ponto interessante. Deixar marcado aqui. Um gap. Aqui abaixo naquela região, esse ponto aqui. Também dá para marcar aqui. Marcar com uma linha. Pode ser essa linha aqui. Qualquer cor aí. Só para apagar aquele range. Não precisa dele aqui. Para marcar. Para não atrapalhar muito. Marcar assim. Então, aqui no meio, olha. Complexidade. Vou esperar aí a continuidade. Vamos ver se isso aqui for forte mesmo. Daqui a pouco dá para operar isso aqui no dia. Então, buscar até esse gap. Mas aqui ele já está meio próximo. Então, talvez não compense. Esperar a continuidade. Acelerar mais. Porque eu não vou fazer nada agora. Então, mais uma vantagem aí do price action. Você saber que em algum momento você não vai fazer nada por uma ou duas barras. Então, ficar tranquilo em relação a isso, esperar as próximas. Se pegar aqui uma região também, esse último pulso aqui de alta, se projetar ali para baixo, ele vai dar lá no gap praticamente. Vamos ver aqui, se projetar até o pavio, se projetar até o pavio, ele também vai dar mais ou menos na região do gap. Isso aí se for para o mercado cair. Então, aqui a gente já está vendo um tipo aqui de wedge. Não é tão absurdo, tem uma certa distância interessante entre os toques na linha da wedge. Vamos ver aqui. E aí, como tem uma certa distância aí, é algo possível, né? Algo possível de que funcione. Porque é de certa forma ainda simétrico os toques nela. O que eu não gosto muito é que está ainda muito no meio desse range aqui. Se fosse mais baixo seria legal. Principalmente para comprar uma barra, né? Uma H1 contra todo esse impulso aqui. Então, melhor esperar. Se fosse uma H2, talvez. Mas esse aqui é um outside bar também, nessa região confusa e complexa. Outro ponto mais fraco, mas também dá para considerar, é essa região aqui, tocando por cima desse ponto. Mas como a gente já tem um gap aqui que pode sugar o preço, já tem uma linha aqui que representa uma região aqui de mínimas da lateralidade, então colocar mais uma linha aqui o gráfico vai ficar muito complexo visualmente para se enxergar as coisas, vai ter muita coisa ao mesmo tempo, então fica ruim de fazer análise. Tanto que deixar linhas assim nem é tão legal. Quanto menos linhas, melhor. Então eu coloquei aqui algumas para realmente mais parte didática, né? Talvez eu coloque mais linhas ainda, mas quanto menos linha, menos coisa tiver no gráfico, melhor. Dá para colocar as linhas, olhar assim os pontos de teste, mas aí depois tentar remover as linhas, porque você já sabe mais ou menos ali a região de que o preço está, onde que ele vai ir, aí tentar apagar as linhas para continuar fazendo uma leitura mais limpa do price action. Aqui pode ser somente um clímax, isso aqui. Não confirmou, obviamente, teria que fechar essa barra, mas o comportamento aqui de continuidade, ele ainda não é um comportamento para mim, pelo menos tão interessante para eu entrar em uma venda. Ele está tentando romper aqui essa linha, uma espécie de triângulo expandido.
Se ele romper, pode ser que fique um pouco tarde para entrar. E aqui essa continuidade também não é muito boa, essa barra aqui. Aqui tem uma sobreposição, dois berros, uma reversão de duas barras tentando sair dessa região aqui do triângulo expandido. E aí projetaria isso aqui para baixo, ou pelo menos essa puxada de alta que viria aqui no gap. Mas eu ainda não vi aí entrada clara, bom trade assim. Então, prefiro também continuar esperando para ver se não vai falhar e vai acima ou se não vai vir baixo nessa região aqui. E aí, dependendo como ele chegar aqui, aí sim estruturar um trade. Tá, acelerar um pouco mais. Para também não deixar estender tanto o vídeo, né? Já tem 10 minutos aí de gravação. Olha a continuidade dos vendedores, não é muito boa. Mas por outro lado, os compradores não ganham dinheiro no dia. Então isso é interessante. Para quem está vendido, né? Ainda tem uma esperança aí, os vendedores. E é claro, se eles estão observando isso aqui, talvez aqui em algum ponto eles já vão começar a saltar fora aqui das posições. Isso aqui pode acelerar o movimento lá para cima, para um outro ponto que é assim bem importante, abertura do dia, né? Isso a gente já sabe. Abertura do dia em dia possivelmente lateral, ainda mais nesse contexto aí no mercado complexo. É um tipo de contexto esse aqui, onde que dá sim para buscar reversões para todo lado, né, que elas tendem a funcionar. Não é aquele mercado forte com barras comportadas que em modo rompimento, que muitas vezes vai bem longe. É esse tipo aqui de mercado, às vezes ele dá a impressão que vai bem longe, mas volta tudo, igual fez aqui, igual fez aqui nessa queda, igual fez nessa alta, igual fez nessa alta que depois voltou tudo em gap, igual fez nessa queda que voltou tudo, igual praticamente fez aqui nesse impulso de alta que depois não deu continuidade, só retestou topo aqui e perdeu muito momento aqui para dar uma continuidade acima. Tanto que nem testou aqui as máximas. Mas também aqui não deixa entradas claras na compra. Você não vê compradores conseguindo ganhar dinheiro com ordem stop. E vê os vendedores em cima aqui no ponto de rompimento com alguma sobreposição já. Então, existe isso aqui também a ser observado. Cria agora uma L2, uma segunda entrada de venda. Mas eu ainda não gosto muito desse contexto, porque não me parece que confirmou realmente a passagem desse ponto. E é claro, qualquer tipo de venda nessa região para quem considera, os vendedores aqui, provavelmente o vendedor que vender essa região, ele não vai vender agora nesse momento para scalp. Ele vai vender para tentar pegar lá embaixo fechamento de gap ou alguma coisa assim para que o risco retorno compense. Então vou monitorar aqui o barra barra, foi uma vez abaixo de barra, foi mais uma vez aqui. Então ele vai criando aqui uma wedge. Essa wedge aqui pode falhar e pode voltar tudo. Isso aqui pode ser um spike em channel. Aí teria que pegar isso aqui e projetar lá embaixo o alvo do channel, mas as correções do channel estão muito curtas aqui no momento. Então talvez daria até para tentar uma compra. Se o preço fosse acima aqui dessa barrinha, por exemplo. Né? Um gerenciamento que dá para fazer aqui, por exemplo, ficar para fazer parciais, seria a ideia de, por exemplo, operar dois contratos, né? Para conseguir pelo menos fazer parciais. Então, seria interessante. Deixa eu tentar ver se eu consigo comprar. Vou colocar no pause aqui porque tem que colocar a senha. Deixa eu tentar ver. Vou comprar dois aqui. E o stop hoje está aqui para baixo. Então, vamos medir aqui o stop. Está na velocidade rápida, mas dá para medir aqui tranquilo ainda. Essa barra aqui, quanto que ficou o stop abaixo dela. É um stop um pouco pequeno, dá para colocar no 50% da barra. Então, 200 aqui 230 pontos de stop. Isso.
E aí, alvo, teria que fazer, se fosse fazer uma parcial no mínimo 1 para 1, ou se não, uma parcial lá no gap, e alvo aqui em cima nas máximas, ou saída total aqui no gap, dependendo da continuidade, dependendo da força do mercado, aqui abaixo dessa barra, ou na abertura do dia. Então, é mais ou menos uma ideia aí de trade. Deixa eu ver, aqui tá um contrato, dá para colocar aqui pelo menos um aqui, deixar ele ali. Tá dando umas notificações, não sei porquê. É alguma coisa do replay mesmo. Algum erro no replay. A média está inclinada bem para baixo ainda. O comprador ainda não ganhou dinheiro com earning stop. É sim algo a ser considerado, né? Então, até mesmo para quem opera mais contratos, provavelmente esse trade aqui não é o melhor trade de todos, o melhor tipo de trade. Então, você teria talvez que gerenciar mais. Se você opera, por exemplo, 10 contratos, esse trade talvez seria um trade para entrar com 5. Né? Porque não é aquele melhor trade de todos no melhor contexto, mas é um trade possível. É um trade aí que faz, para mim, faz algum sentido essa sobreposição, uma micro edge, vindo baixo aqui nessa região próxima a esse início aqui de impulso. O mercado tem dificuldade de ir mais baixo aqui, testar as mínimas, e está baixo também nesse triângulo expandido, essa espécie aqui de triângulo expandido. Claro que está indo bem rápido aqui, que está na velocidade 6. Dá até para diminuir um pouco e colocar na velocidade 4, para tentar olhar esse barra barra. Olha o barra barra. Depois dessa rejeição aqui da micro edge, você tem duas barras que tentam continuar a venda e as duas falham. Claro que agora isso aqui é um pouquinho, aconteceu bem rápido assim porque estava acelerado, né? Mas isso aqui é 10 minutos que você precisa esperar com o stop aqui. Não adianta ficar desistindo por causa de barrinha, principalmente para quem está começando. Não adianta ficar saindo do trade e reentrando a todo momento. Entra no trade, deixa ali o stop e aí vai treinando também essa parte aí, essa parte emocional, essa parte de segurar o trade, de aceitar aí, entrar com convicção, entrar sabendo o que está fazendo. Está operando por causa dessa linha, por causa dessa linha, por causa do contexto, por causa aqui do tamanho do stop que você consegue colocar e o tamanho do alvo, risco, retorno, probabilidade. Então você estruturou teu trade, você tem convicção que você está fazendo algo que faz sentido. Então você não pode desistir por causa do primeiro pavio, ainda mais se você é iniciante. Então, se você está mais um tempo, talvez você vai observar alguma coisa que vai fazer você desistir no meio do caminho, mas ainda não. Nesse caso, inclusive, olha a continuidade. Então, é uma ótima continuidade. Isso aqui provavelmente vai lá para o gap. Pode ser que falhe, sim, tudo falhe. Tudo pode falhar, tudo pode acontecer, mas são duas barras aqui de continuidade muito boas. Isso aqui tende a fazer pelo menos mais uma perna para cima, de continuidade. Então daria para, por exemplo, tentar comprar mais uma aqui a mercado. Não estou conseguindo. Aqui comprei mais uma a mercado. Aqui mesmo alto. O stop, por exemplo, eu já posso subir um pouco, deixar ele aqui embaixo, ou até aqui embaixo do início desse impulso aqui. Já faz muito sentido. Porque o seu preço, eu não sei o que é isso, mas se o preço vir até aqui embaixo, é porque talvez a premissa vai estar inválida, ainda mais se ele vir aqui embaixo sem conseguir fechar esse gap aqui em cima. Então, esse primeiro contrato que foi comprado, esses primeiros contratos que foram comprados aqui, e mais esse um contrato que foi feito uma escalada para dentro, vai ser aqui embaixo agora o novo stop deles. Se o preço voltar aqui, para mim, perdeu a premissa e não faz mais sentido. Até aceito ele voltar até aqui embaixo, perto dessa região, talvez até testar esse gap aqui. Não ficou bem um gap, ficou negativo, então meio que já testou. Mas se ele vier até aqui, ele pode fazer uma correção profunda dessa primeira perna, que é inclusive o que está fazendo. Aí aqui ele deve sentir fazer uma segunda perna para cima. E aí depende muito dessa continuidade, como que vai ser essa segunda perna, se é que ele vai fazer, para eu segurar, por exemplo, o restante dos contratos, ou já talvez desistir de uma parte no 0 a 0. Mas precisa esperar isso. Não adianta querer desistir aí. Se eu tivesse colocado o trade no 0 a 0 a saída, querendo me proteger, me proteger. Não adianta. Tem que ter convicção, tem que saber o que tá fazendo, sabe, ter uma noção assim dessa probabilidade do mercado vir aqui abaixo mais uma vez e o teu stop ficar num ponto que faz sentido, matematicamente em termos de probabilidade, é, para que você deixe o preço vir aqui embaixo, fazer o pullback que ele muitas vezes faz, e aí você sabe que nesse contexto ele tem boas chances de fazer uma segunda perna.
Então ele não me tirou fora porque eu entendia que ele poderia fazer uma segunda perna. E a segunda perna pode ser inclusive somente essa barra, né? Então tem que ver como que vai ser a continuidade dele. Então o preço, por exemplo, já veio uma vez lá contra, eu não aceito mais vir duas vezes. A metodologia diz para você não aceitar ele vir mais duas vezes contra. Então eu já estou com todo o meu stop aqui, e devido a ele ter feito já essa segunda perna, eu vou sair aqui com duas partes já dessa posição que foi montada. Então eu tinha três contratos nessa operação, né? Nesse caso, como são só três contratos, conseguiria dividir a mão em três no máximo. Se ele não tivesse feito essa correção aqui tão profunda e tão rápida, depois somente que de três barras, eu seguraria mais, faria uma parcial talvez só de um contrato, um terço da mão, e seguraria o restante para tentar aqui as máximas aqui dessa região. Mas como ele já fez a correção e foi bem profundo aqui, então eu já vou aliviar aqui antes, porque eu começo a perder um pouco de probabilidade e bem logo aqui acima dessa barra ele pode tentar fazer mais uma correção bem profunda, que pode até me tirar fora do trade, ou pode até mesmo nem ser mais uma correção, já fez duas pernas, então agora tocando aqui a abertura do dia ele pode ser lateral e pode testar as mínimas aqui novamente. Então tem que ir medindo essas probabilidades constantemente, para não se deixar acreditar assim, em continuidades muito fortes quando o preço está mostrando que você está perdendo probabilidade. E aí, esse contrato, por exemplo, que restou aqui, eu poderia subir, por exemplo, agora o stop dele para baixo aqui de uma região de pullback, seria essa região aqui. Ops. Deixar ele aqui. Se o preço voltar aqui abaixo, por exemplo, para mim já vai estar perdendo essa característica de modo rompimento e eu gostaria de sair. Se o preço conseguir passar aqui da abertura do dia e conseguir se manter aqui acima forte, que é o que não está demonstrando ainda, mas se ele conseguir fazer isso, eu já poderia subir até mesmo o stop para baixo do ponto de rompimento, porque uma possibilidade é ele criar um novo tipo de triângulo expandido no dia. Então, ele solta aqui a barra 1, vem um pouco abaixo, vem acima da abertura aqui, está vindo aqui acima da abertura, pode falhar nessa região, inclusive está falhando e volta tudo e vai testar a mínima aqui do dia. Então, claro, que talvez não é o melhor trade para você entrar aqui, porque é o melhor contexto para você entrar talvez é aqui, quanto mais alto possível acima dessas máximas, pelo contexto do mercado. Mas para você sair, isso aqui já é um sinal interessante. É o rompimento dessa barra. Eu já usaria, já usei agora, inclusive, para eu desistir do restante da posição. Então, o mercado ficou bem complexo aqui no meio. O movimento ele não tem uma característica mais de um movimento tão forte. Ele tinha até aqui, nesse momento aqui. Você vê essas três barras, isso aqui pode continuar por muito tempo, pelo menos para levar até as máximas. Não foi o que aconteceu. O preço testou a abertura, deixou sinais aqui. Esse pavio, que inclusive fez eu sair já de uma boa parte da mão, devido a essa correção aqui profunda. Correção profunda normalmente mais que 50%. Poderia pegar o início do impulso daqui da mínima ou daqui. Eu gosto de onde que começou o impulso realmente que deu continuidade, que foi daqui, por exemplo. Então tem esse impulso que vem até aqui assim, até a máxima desse pavio. E aí eu olho a correção ali naquele momento, ela passou aqui dos 50%. Então foi ali que eu já desisti. E se o preço tivesse continuado vindo abaixo, eu não espero eternamente o preço fazer uma outra perna. Algumas vezes ele não vai fazer. Então ele vai me tirar aqui embaixo, já me tiraria aqui no stop se ele tivesse continuado vindo abaixo, vindo abaixo, vindo abaixo. E inclusive se ele viesse um pouco mais abaixo, eu tinha mais uma outra probabilidade. O meu stop estava aqui abaixo. E antes de pegar o meu stop, ele tinha mais uma probabilidade que era os compradores defenderem aqui o início do impulso. Então poderia vir mais um pouco, se pavio antes e depois jogarem para cima. E se viesse mais um pouco corrigisse mais profundo, realmente ficasse mais tempo aqui, e depois se fosse dar para as máximas, provavelmente ele sairia de tudo nas máximas ou perto disso. Talvez com pouco lucro ou nenhum lucro, que seria uma desistência devido à continuidade. Então tudo vai da continuidade do preço. Agora, inclusive, essa barra aqui realmente foi uma boa barra de desistência. Não achei um ótimo sinal de entrada, mas acabou que foi ainda abaixo. Foi aqui bem acelerado nessa região. E aí agora, com certeza ele vai continuar mais um tempo aí complexo, né? Continua inclusive, da mesma forma que foi comentado aqui agora há pouco na abertura, essa complexidade nessa região,
ele chegou aqui baixo e aí já deu uma pancada para cima que parecia tentar acelerar realmente, criou correção profunda, uma barra, reverteu em volta em V e ficou e criou uma das probabilidades que também foram comentadas, que era uma lateralidade no dia. Então, ficou assim a abertura do dia, ficou lateral, né? E esse tipo de mercado complexo acontece esses tipos de movimentos, que você tem barras consecutivas e de repente você tem uma barra que volta tudo, né? Então, tem que tomar mais cuidado com esse tipo de mercado. Ter mais paciência para pegar os trades, esperar mais confluências, como isso aqui, como esse trade que eu fiz. E ainda assim ele nem foi um grande trade assim. Existem muitos outros trades melhores, mais claros, em um contexto mais favorável a que você estenda uma parte da posição, talvez para um swing. Eu não sei quantos pontos que deu aqui, porque deu uma resistência numa parte da mão, mas deve ter dado. Deixa eu ver se aparece aqui. Simulador. Ah, não aparece porque eu não tenho o resultado. Para mim nunca mostra, mas isso aí inclusive vai ter uma dica, né? Para esconder esses resultados é porque não importa muito o trade a trade. Se fosse para ter aqui o resultado do dia, por exemplo, eu gostaria de não ter aqui o resultado do dia, mas o meu resultado aí dos últimos 50, dos últimos 100 trades, né? Que aí faz mais sentido. O resultado de um ou dois trades, muitas vezes acaba criando aquele viés na pessoa, aquele negócio de tentar recuperar o trade anterior, porque você vê aqui negativo. Mas o trade anterior não importa muito, é só um trade. E nenhum trade deve nada para o outro. Então esse trade agora não deve nada para o trade anterior. Então agora o que eu estaria olhando aqui em termos de price action? Eu estou vendo só sobreposição. Confusão, sobreposição. Isso aí automaticamente a gente já sabe é a lateralidade. Um TR ou um TTR. Nesse caso eu chamaria de TR, um Trading Range, porque o TTR para mim ela é isso aqui. No dia de hoje, pelo tamanho das barras, o TTR é isso aqui. Uma lateralidade mais estreita. Isso aqui é uma lateralidade mais ampla, mas ainda assim é uma lateralidade maior, a do dia, mais ampla, mas muito difícil de ser operado com ordem stop. Porque as barras, quando elas parecem barras de sinal que começam baixo na lateralidade ou alto, elas já levam para o meio ou para muito longe. Então já não compensa mais em termos de risco-retorno. Porque operar um TR desses, uma lateralidade dessa, você coloca aqui usa uma ferramenta qualquer ou pode fazer na mão mesmo. Deveria tentar vender no terço superior e comprar no terço inferior e você tem grande probabilidade do que o preço teste 50%. Então, mesmo com risco retorno negativo em pontos, você acaba tendo um risco retorno positivo é, calculado ponderando a probabilidade. Então, é necessário, por exemplo, quem compra baixo às vezes tem um stop maior e um alvo menor, ou uma parcial menor de 50% obrigatória, devido à probabilidade. É assim que se opera esse tipo de mercado. E aí, então, por que que eu falei que é difícil entrar com ordens stops devido ao tamanho do range, nesse caso aqui, e ao tamanho das barras do dia? Porque se você vê o preço aqui vindo baixo, aqui, ele veio baixo aqui nesse pavio, então, se você vai comprar aqui, nesse caso só daria certo se fosse comprado com ordem limitada aqui contra o mercado. Se você espera a barra de sinal para você comprar, o que o iniciante deve fazer, você espera a barra de sinal, você vai comprar o rompimento dessa barra aqui. Mas olha onde que está o rompimento dessa barra. Você está acima já de onde que era para ser tua parcial da compra. Então, esquece, não tem compra. Só se for por outro motivo. Para operar aqui o TTR não tem compra. Só se for para um swing, para uma outra coisa que você estiver olhando. Para operar o que eu estou vendo aqui no momento, no dia, essa barra aqui, por exemplo, não faz sentido comprar aqui, né? Porque o stop teria que ficar aqui abaixo e aí a tua parcial já passou, não tem nem parcial mais. Você perde muito em probabilidade, está entrando no ponto onde que deveria sair. Tanto é que quem comprou isso aqui não deu certo, foi um pouquinho, depois já voltou e veio abaixo da barra. Então tem que tomar bastante cuidado. Olhar o contexto certo. E aí, mas aí o iniciante que está esperando para comprar as ordens de stop, os melhores trades, tipo eu fiz aqui, tentei fazer um trade mais para iniciante, comprar um rompimento da barra, depois de várias confluências, o iniciante que está esperando isso, quando ele vê isso aqui, ele tem que perceber. Não, aqui ficou ruim, eu não posso fazer esse trade. E você percebendo isso, não tem problema de ficar de fora, mesmo que o mercado vá para cima. O importante é, não, é fazer coisas que fazem sentido e não fazer coisas sem sentido.
E algo que sem sentido para mim nesse contexto seria comprar essa barra, por exemplo. Então, se fechou a barra muito tarde, levou para muito alto, levou para muito baixo, você fica de fora do trade, tudo bem, não tem problema. Aqui você tem ainda um movimento muito complexo. Isso aqui provavelmente é ruim vender aqui nessa região. Então, se você comprasse aqui com ordem limitada, tende a funcionar melhor. Tipo, comprar aqui baixo, tentar um scalp até os 50%, como eu expliquei agora há pouco. Tentar segurar o restante da posição para levar até a máxima, né? Só que, claro, aqui não vou fazer. Eu tentei fazer mais trades de ordem stop para mostrar realmente os contextos e essa leitura. De restante aqui, eu acho que provavelmente pelo contexto que se apresenta no momento anterior, nos tempos gráficos aqui 15 minutos, 60 minutos, pelo contexto que se apresenta, provavelmente aqui, se eu continuasse mais um bom tempo aqui, talvez seria uma aula agora de paciência, porque não devem surgir grandes oportunidades tão logo. Então, já deu aí meia hora de gravação, provavelmente já é suficiente pelo menos para mostrar um exemplo e para mostrar agora mostrar que tem alguns momentos que é melhor não operar, né? Principalmente para quem quer operar somente ordens stops. E aí quase todo mundo aí deveria provavelmente estar pensando só em operar ordens stop. Ordens stops, para quem não sabe, para quem ainda está perdido, ordem stop, deixa eu ver se eu pego aqui esse marcador, é você executar uma compra ou uma venda no rompimento de uma barra. Então, você espera a barra fechar. Se você entrar agora na barra, você se engana. Às vezes você vai achar que está caindo. Aí você vende aqui. Aí o preço sobe tudo. Na formação da barra ainda você já, já perde dinheiro, já faz coisa errada. Então não faz sentido. Deixa eu pegar essa outra ferramenta. Então a ordem stop é você esperar a barra fechar igual eu fiz aqui. Eu esperei a barra fechar essa aqui. E aí coloquei uma compra acima da barra. Ou você compra mercado mesmo, se a barra já saiu rompendo, né? Você compra aqui. Vou voltar aqui. Você compra acima de uma barra com corpo de alta sempre. Você não vai tentar sempre evitar operar o inverso. E vende, por exemplo, aqui, abaixo de uma barra com corpo de baixa, se ela for uma barra de sinal, né? O que tem que tentar evitar é, por exemplo, deixa eu achar um exemplo aqui, é aqui. Por exemplo, você olhar essa barra aqui, né, e querer comprar acima aqui de uma barra com corpo de baixa. Então o preço vem aqui embaixo, o preço começa a subir, 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 subir nessa barra, e quando ele passa aqui acima dessa barrinha aqui, você tenta comprar aqui, achando que eu estou operando uma ordem stop, e vou pegar um alvo para cima. Claro que pode funcionar, mas é menos bom, muito menos bom. Mesmo que o setup, que o contexto seja bom, é mais arriscado. É melhor comprar acima de barras com corpo de alta, que tende a funcionar bem melhor. Tanto é que quem comprou aqui acabou que viu o preço um pouquinho a seu favor e depois o preço veio aqui e ainda perdeu mínimas, né? Então, por isso que é arriscado. E muitas vezes falha. Novamente o preço vindo aqui baixo nessa região. Não tem o que fazer. Quem está buscando trades com ordem stop. Então você vê aqui baixo na região, provavelmente vão ter alguns trades com ordem limitada. Que é comprar aqui, deixar o stop bem amplo. Pelo menos 50% da lateralidade, no mínimo, projetado para baixo, buscar parciais nos 50% e alvos finais nas máximas. Sabendo, obviamente, que em algum momento isso aí vai falhar. Você não pode também querer aumentar muito a confiança, porque você vai fazer isso aqui uma vez, deu certo, fez duas vezes, deu certo, fez três vezes agora, talvez vai dar certo, mas vai dar errado. Uma hora vai dar errado. Todo trade, por mais bom que seja, em alguma hora ele vai dar errado, porque não existe trade com 100% de probabilidade. Então, mesmo que seja um ótimo trade na tendência, com alta probabilidade, pelo menos uns 20% do tempo ele vai falhar e você vai levar stop. Então, e por isso tem que se acostumar também com o stop, né? Não adianta querer achar que vai operar tão bem que não vai mais levar stops. Vai levar stops, sim. Se operar um contrato, vai levar stop. Se operar muito bem com um contrato, vai levar stop. Se for o melhor trader do mundo operando um contrato, vai levar stop. A mesma coisa se operar 100 contratos ou 1000 contratos, não muda nada. Vai levar stop, não somente no price action, mas com qualquer metodologia. Então, olha aqui, vai ficar difícil novamente com ordem stop, porque o preço já vai levar para alto, né? Então, o que seria uma ordem stop legal, talvez aceitável nesse contexto?
Nesse contexto, talvez uma ordem stop que daria para operar é quando o preço agora, por exemplo, se ele vem aqui abaixo dessas mínimas mais uma vez, vem aqui, deixa um pavio aqui abaixo, e aí a barra volta, volta, volta e fecha aqui acima com o corpo aqui a barra, então vira uma barra RB, né? Uma barra de reversão. Um doji, mas com pavio que vem abaixo da lateralidade, falha e aí fecha dentro aqui. Você compraria aqui para tentar levar aqui nos 50%. Então, só que isso aqui é um padrão que você vai ficar esperando ele às vezes nas lateralidades, quando você opera só com stop, você vai ficar esperando esse padrão, né? Se você quiser operar, ou senão você deixa o mercado espera um pouco para buscar outros tipos de trades, mas quando você esperar esse tipo de trade que eu comentei agora, muitas vezes ele não vai surgir. E quando ele surgir, pode ser que leve horas para ele surgir na lateralidade, e como todo trade, ele também pode falhar, né? Tem um comportamento aqui que dá para observar. A gente nunca sabe se ele vai dar continuidade ou não, mas é que o preço vem abaixo das barras e está voltando para dentro do range. Então vem abaixo, deixa o pavio, volta para o range. Veio abaixo, quer dizer, vem abaixo agora essa última vez, e aí a gente não sabe se vai voltar para o range ou não. O cara que opera com ordem limitada vai tentar compras já aqui nessa região, projetando o stop para baixo, né? Colocando stop projetado, buscando se posicionar no melhor ponto. Quem opera ordem stop vai esperar uma barra de sinal e talvez não compense a continuidade. E precisa ter paciência realmente, né? Assim, meio que uma nova microed, correções profundas aqui na queda. Então você tem essa puxada, correção profunda, puxada, correção profunda, puxada, talvez correção profunda, que teste máximas novamente. Ou se não der sinal e o preço continuar caindo, caindo, caindo a partir dessa barra, o preço pode até lá embaixo fechar o gap. Então, não tem muito como saber isso. É só esperar a continuidade. E quem espera para operar com hard stop se protege de vários tipos desses stops, né? Quando você compra, às vezes contra uma barra negativa, o preço ela tem continuidade, o preço vai indo, vai indo. E aí, se você opera a ordem limitada, você vai precisar desenvolver, obviamente, também essa habilidade de quando as coisas derem errado, estopar bem rápido, mais rápido do que quem opera ordem stop, normalmente, porque quando dá errado o preço vai para cima da posição rapidamente. Olha aqui o preço, aqui se você está comprando, você está comprando, tentar comprar aqui, só para exemplificar, olha, se você compra essa barra aqui, você está operando a ordem stop, você está comprando a ordem stop, você esperou uma barra, você tem uma wedge, você está comprando a ordem stop e você está comprando no terço, deixa eu desenhar aqui um fibo, o stop vai um pouco abaixo dessa barra, você está comprando no terço inferior aqui da lateralidade. Então esse é aquele trade que faz sentido, né? Porque você esperou todo esse tempo, esperou as barras, não deu sinal, não deu sinal, não deu sinal. Você viu que talvez quem opera ordem limitada já percebeu que quem opera ordem limitada talvez ia comprar essa barra aqui de venda, e aqui ele já ia estar positivo, mas você não opera assim, então você vai ter paciência, vai esperar, vai treinar isso. E você esperou o sinal, a barra fechou legal, rompeu a barra, aí você comprou, e aí deixou teu stop lá um pouco abaixo aqui da barra, 265 pontos. Vou deixar até bem abaixo aqui da barra, inclusive. Tá dando uns erros. E aí você tem aquela tua ideia de parciais nos 50%. Se você quiser, depende do teu gerenciamento. E dependendo também dessa continuidade, a continuidade eu achei boa, uma barra também de tendência de alta sem sobreposição de corpos de barras. Então eu já nem faria parcial aqui, eu já faria uma parcial, por exemplo, alto aqui nessa região, nesses corpos aqui de barras negativas. Né? Porque eu estou fazendo a parcial um pouco mais acima dos 50% e faz sentido. Tem várias confluências aqui. E o que faz mais sentido para fazer a parcial um pouco mais alta que 50% é que você tem uma barra aqui de continuidade muito boa. Olha quanto tempo que você não tinha duas barras de tendências consecutivas. A gente só teve isso aqui no dia. E quando teve isso aqui, deu continuidade acima. Deu uma boa continuidade ainda, um bom movimento em pontos para cima daquela região. Então agora pode ser que aconteça a mesma coisa ou parecido. E aí se o preço começa a falhar, falhar, falhar aqui, aí você fica olhando a continuidade. Se começa a falhar, falhar, falhar e vai lá para baixo,
ele criar agora uma segunda perna a partir desse impulso, da mesma forma que antes, mas isso já está acontecendo um pouco mais rápido. Talvez isso tudo vai acontecer somente em uma barra. O preço já veio acima, veio abaixo, talvez seja já a segunda. Agora essa volta para cima já pode ser a segunda perna. Então já essa barra é uma péssima continuidade para essas duas aqui de tendência. Então talvez já daria para descer esse stop pelo menos para o pavio dessa barra. Por isso pode ser que toque aqui em cima para retestar topo em segunda perna. Se você contar aqui internamente. É claro que isso provavelmente essas duas pernas devem estar acontecendo em um tempo gráfico menor, mas você consegue ver elas aqui pelos 5 minutos. E esse paviozinho aqui, se você pegar daqui até aqui, esse paviozinho pode ter sido a segunda perna. Pode ter sido esse impulso total aqui, uma perna, correção até aqui, aí veio até esse ponto, começou a subir, 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 só fez o paviozinho. Isso aqui pode ter sido a segunda perna. É por isso que às vezes o mercado volta aqui agora abaixo, por exemplo, e vai me tirar no stop, talvez, né? E aí você diz, mas como que ele fez barras de tendência aqui e ele não fez uma segunda perna? Talvez ele fez, mas ele fez em outro tempo gráfico. Não adianta querer ficar criando regras fixas para o mercado. Mesmo que fosse uma puxada aqui muito mais forte para cima, ainda assim ele poderia voltar todo o movimento em V, sem fazer uma segunda perna, que é inclusive algo bem normal para uma lateralidade como essa aqui. Preço ir numa extremidade e de repente voltar tudo em V. Não tem nada muito impressionante. E ainda mais para as lateralidades onde voltas em V tem mais probabilidade que em outros contextos. Um contexto de tendência, por exemplo, tendência forte, você dificilmente vai ter uma volta em V contra a tendência assim rapidamente. Mas no contexto lateral, sim. Você tem um modo rompimento, às vezes, de uma extremidade igual esse aqui, que leva até a outra extremidade, e quando chega na outra extremidade, você tem uma volta em V. Então, porque aqui em duas barras, se você for ver, em duas, três barras, você tem o preço saindo aqui de cima e vindo aqui pela mínima. Então, todo esse movimento que o preço levou 3, 4, 5 barras, 6 barras para fazer, ele voltou tudo em 3. Isso aqui é uma volta em V. Pode não parecer aqui porque a barra depois fechou aqui para cima ainda. Mas olhando isso aqui num tempo gráfico menor, provavelmente vai dar para ver claramente um big up e um big down. E aqui no começo do dia ainda tem um big down. Aqui, porque, por exemplo, que nesse caso eu não fiz a saída ainda do trade, né? Para quem está operando aí há mais tempo, provavelmente aqui nesse ponto talvez já estaria diminuindo a mão. Acho que no 0 a 0, fazer uma parcial no 0 a 0 não seria errado. Mas, por exemplo, eu vou deixar pelos exemplos que eu dei anteriormente. Primeiro, porque não é errado, porque não perdeu a minha premissa. A minha premissa é o quê? O preço vir abaixo dessa mínima, eu estou errado. Então, eu vou estopar aqui abaixo dessa mínima. Aqui, abaixo dessa barra. Então, ele vem aqui, eu estou errado. Então, ou seja, a minha premissa não é inválida ainda. Outro ponto. Iniciante que opera só com ordens de stop não deve ficar saindo do trade a todo momento e reentrando. Então, se você decide assim, eu estou operando com ordem stop, mas eu já estou mais avançado. Eu vi que essa continuidade aqui é péssima. Isso aqui acabou com o meu trade quase. Baixou bem minhas probabilidades. Não perdeu minha premissa, mas baixou muito as minhas probabilidades. Então, se eu perceber isso, eu quero sair do trade, quero desistir no 0 a 0. Se você é iniciante e você faz isso, você pelo menos tem que criar alguma regra própria para que você não entre na próxima barra. Que você não saia agora e que você não veja uma barra aqui de tendência e queira reentrar. Você vai esperar um novo trade no contexto correto novamente. Você não vai sair reentrando só porque você saiu e aí você achou que você perdeu, ficou de fora do movimento por ter se antecipado ou alguma coisa assim. Então, você sai, se você sair, você acabou com o teu trade, você vai esperar uma nova oportunidade tão boa quanto essa. E aí, claro, sempre sabendo que essa oportunidade pode ser que nem aconteça mais no dia ou nas próximas umas quantas horas aí, né? E aí você deveria, como iniciante, respeitar mais as premissas. Então, eu estou com convicção ainda que o meu trade ele não perdeu a premissa, então ele ainda poderia levar a parcial. Inclusive, acabou acontecendo. Então, agora eu poderia fazer aqui no mesmo gerenciamento que fiz anteriormente. O preço já não voltou aqui uma, duas vezes contra o meu preço na minha entrada? Sim, já voltou. Então, eu já poderia pelo menos colocar no 0 a 0. Mas o melhor mesmo aqui agora seria eu zerar o trade todo aqui alto nessa região por se tratar de um contexto lateral e pela essa complexidade aqui no meio, que é inclusive o que eu vou fazer. Então eu vou alinhar mercado, vou zerar ele aqui alto nessa região, porque eu perco muita probabilidade vendo isso aqui no meio do meu trade e não é errado zerar nessa região. O que pode acontecer, por exemplo, que deixa alguns traders aí mais irritados, é você ver essa continuidade, se segurar, você tem convicção, não perder a tua premissa, você segura o trade, agora você vê o preço indo alto,
complexo, foi ruim, não foi legal a continuidade, não foi um modo rompimento que começou aqui, acelerou o preço, acelerou, foi acelerando para vir aqui nessas máximas, não foi, né? Não mostrou isso. Então, você às vezes, aí você faz o que eu fiz, né? Às vezes você vai querer, então o preço está alto aqui, você vem aqui, zera tudo a tua posição agora e sai do trade, fica líquido para tentar buscar uma nova oportunidade depois. E às vezes o que acontece, que também é normal, você nunca sabe qual que vai ser a continuidade, às vezes acontece agora eu preciso fazer isso aqui, um pullback aqui vem e vai, e você tinha comprado aqui, e você com o stopzinho aqui, você comprou aqui, e agora o preço faz um movimento lá para cima, você fica de fora e perdeu todo o potencial do trade, né? Que é alguma coisa algo que deixa alguns trades aí irritados, que aí depois acaba perdendo, saindo fora do gerenciamento, tentando comprar aqui em cima. Isso aí também é um ponto muito importante a tomar cuidado, não pode fazer isso. Fez certo o trade, faz sentido o que você fez, com o que você estudou, você tem certeza disso? Está respeitando os contextos, os conceitos corretamente, operando corretamente? Então, se você saiu aqui, você saiu certo. O que acontece depois no mercado, isso não interessa, né? Não importa o que acontece depois. Você até essa barra aqui, até esse momento aqui, por exemplo, você tem que entender se você operou correto ou não. E se você está em dúvida ou se você levou um stop, aí você vai, obviamente, parar de operar ou vai no final do dia e fazer uma revisão, obviamente, dos trades para observar, se foi feita alguma coisa errada, se foi ou não, ou se fez tudo certo e realmente deu errado, né? Então é legal observar esses detalhes para não fazer besteira no mercado, né? Então aqui eu estou dando exemplos somente de trades de ordem stop, né? Então acontecendo 2 trades, acabou com os dois, acabaram dando certo, mas nem sempre é assim. O segundo aqui para essa terceira barra, eu já estava achando que ia realmente dar errado. Se eu estivesse operando mais com ordens limitadas também, nessa terceira barra aqui ou na segunda, principalmente quando voltou aqui essa terceira, eu teria feito pelo menos uma parcial no 0 a 0. Eu gosto sempre de segurar uma parte da mão, mesmo que dê stop, então eu teria provavelmente feito aqui uma parcial no 0 a 0 e deixado somente a saída aqui em cima. E aqui eu segurei realmente para mostrar como que deveria se comportar quem opera somente com ordens de stop. Não pode ficar saindo e reentrando a todo momento e desistindo por qualquer coisa, né, trade. Tem que tentar deixar que as premissas sejam perdidas e quando o preço perder a premissa que fez você entrar, você sai do trade sabendo que você fez totalmente a coisa certa. Você entrou no trade por um motivo muito claro, por um contexto aqui que você conseguiu ler, por motivos claros, por confluências, e você saiu do trade depois porque ou deu no alvo ou deu numa região de realização ou porque falhou a tua premissa, né? Esses 2 motivos que fazem você sair do trade. Então eu acho que já daria até para encerrar aqui. Eu operei 2 contratos, né? 2 contratos para poder fazer a parcial, né? Para mostrar a parcial. Aí no primeiro contrato eu acabei lá fazendo a escalada para dentro, né? Aumentei a posição quando o mercado estava indo muito forte a favor. Aí depois já saí tudo adiantado também porque mudou o contexto do mercado. Então, operando com 2 contratos deu, agora não sei quantos pontos que deu aqui, teve desistência, mas acho que dá para ver aqui a tela dessa outra boleta aqui, que eu tinha aberto aqui antes para conseguir gerenciar as ordens, deu 277, 277, um contrato 500 pontos é 100 reais, então com 2 contratos seriam como se tivesse dado 500 pontos, né? Mais um pouco, mas teve aquele terceiro contrato que foi escalado para dentro também, que inclusive é algo que eu não recomendo muito para iniciante sair escalando para dentro, mas foi um exemplo ali, porque o mercado estava muito forte, então quando o mercado está muito forte, você pode às vezes fazer esse tipo de coisa, escalar um pouco para dentro, que escalar para dentro significa aumentar a tua posição quando o mercado está indo a favor, né? Então você não aumenta em momento nenhum o teu risco fazendo isso, né? E se der certo, você ganha mais, se der errado, você não perde nada ou perde a mesma coisa, sai no 0 a 0. E isso é legal porque operando price action da forma correta, você nunca vai ver isso acontecendo ao contrário, né? Você nunca vai ver um trade indo contra você e você aumentando a posição igual um maluco, porque você só aumenta a tua posição além do planejado inicialmente se o negócio for muito bom e se o aumento de posição não ter aumentar risco, só ter aumentar possibilidade de resultados, sem nunca aumentar o risco. Então, é isso. Eu acho que é isso aí, vou encerrar aqui. Valeu aí.